Hoje faz 2 anos e 3 meses que a gente não se vê presencialmente. Não dá para a gente começar qualquer encontro com vocês sem falar sobre isso e, principalmente, agradecer a presença de vocês hoje. A gente estava sentindo muita falta de ter esse contato presencial com vocês. A gente sabe que ficou o tempo, esses últimos 24, 30 meses, live, e Zoom, e Teams, e cai conexão, e volta conexão, mas a gente acredita que não exista melhor conexão do que essa que a gente está fazendo aqui. E, então, muitíssimo obrigado pela presença de todas e todos vocês aqui hoje, para falar de um assunto que enche o nosso coração de alegria, de orgulho, e a gente quer compartilhar com vocês um momento tão especial da Scania, nesse ano em que a gente comemora e celebra 65 anos de presença no Brasil. Nossa história atravessa o país, por estradas, por vidas, por conquistas. Uma história marcada por confiança, por paixão. São 65 anos de Scania no Brasil. Quase 24 mil amanheceres e entardeceres, sempre juntos. E a Scania fazendo parte da vida dos brasileiros. Entregando um ideal de transporte que muda a realidade do negócio. Inteligente, conectado, rentável e cada vez mais sustentável. Onde o planeta e todos os envolvidos ganham. Há muito orgulho em nossa fábrica no Brasil, em cada produto fabricado por ela. Em nossa rede, em cada atendimento, parceria e resultado para o cliente. Em todos que integram essa nossa cadeia do transporte. E muito orgulho desses 65 anos de travessia. Usamos o nosso passado como sustentação, hoje como comprovação, e focamos no que podemos fazer já lá adiante. Esse desafio é de todos nós. Vem com a Scania alcançar resultados hoje e construir novos caminhos. Scania, 65 anos de Brasil. Sustentar o futuro é nosso propósito. É isso aí, gente. E a gente fez questão de começar o aniversário mesmo, né, a certidão de nascimento da Scania, dia 2 de julho, sábado agora, próximo. E a gente inicia hoje uma semana cheia de atividades para a gente celebrar essa marca. Começando em primeira mão com vocês, colegas da imprensa, que ajudaram a construir a marca da Scania em todos os cantos do país. E, a partir de hoje, a gente vai ter uma semana inteira de atividades com clientes, com rede de concessionários, com os nossos colaboradores, para a gente poder celebrar esses 65 anos de presença no país. Hoje, a ideia é a gente conversar com vocês. Nós temos aqui colegas da área industrial, colegas da área comercial, e a gente quer contar um pouquinho para vocês dessa história, mas, mais do que isso, para onde a Scania está indo daqui para frente, né? Esses últimos anos, mesmo antes de pandemia, né, a demanda que a gente tem, a demanda da sociedade por novas soluções e por um direcionamento de empresas cada vez mais responsáveis fez com que a gente também atualizasse o jeito de trabalhar e criasse um norte. E hoje a gente vai conversar sobre esse norte, vai conversar sobre quem vai ser a Scania nesses próximos 65 anos também. Então, a gente vai começar com o Christopher, CEO da Scania Latinoamérica, que está aqui com a gente aqui na frente. O Christopher vai falar, vai trazer bastante coisa e novidades para a gente também. Depois, o Fábio Souza, diretor-geral e vice-presidente das operações comerciais.
Então, a gente vai ter a visão da área industrial e a visão da área comercial para a gente conversar. E depois a gente já abre para um bate-papo. E a ideia é justamente isso, aproveitar o momento presencial para a gente poder se ver, conversar, fazer perguntas, coisas que esses últimos 2 anos a gente ficou meio desacostumado no meio digital. Então, pessoal, aproveitem. Vai ser um dia criado com muito carinho, foi um dia criado com muito carinho por todo mundo de comunicação, da Scania Brasil, da Scania Latinoamérica. Então, vamos aproveitar, vamos nos reconectar e a gente espera que seja um dia produtivo para todo mundo. Beleza? Christopher, por favor. Muito bom dia, pessoal. Acho que dá para fazer com mais intensidade, né? Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Satisfação enorme recebê-los aqui na sua casa. Como dito, nós estamos com saudade disso, de ver esse auditório cheio, de ver a possibilidade de a gente interagir com vocês e compartilhar um pouco das novidades, dos investimentos, da nossa visão futura, né? E começa exatamente com o tema da minha apresentação, né? A gente muda o mundo, mas juntos, e juntos com vocês também. Então, a nossa jornada de sustentabilidade segue viva, segue intensa, segue com toda a motivação, faz parte do nosso propósito integrado na nossa estratégia de empresa, né? Desde 2016. Pode deixar. Mas antes disso, acho importante a gente conversar um pouco da jornada de evolução nossa, né, nesses 65 anos, desde 1957 instalados no país, e desde 1962 instalado neste sítio aqui, nessa localização. Coincide também com o ano que eu nasci, então eu também estou celebrando 65 anos esse ano. E a jornada de evolução começa lá atrás, com uma dose grande também de pioneirismo, de coragem, de inovação, de um grupo sediado na Europa, na Suécia mais precisamente, e lembrando-se, 65 anos atrás, os meios de comunicação eram mínimos, né? Então foi, acho que uma decisão corajosa, uma decisão assertiva e acertada. Tanto é que nesse período todo, a Scania sempre representou um dos maiores mercados da Scania no mundo, ano após ano. Se a gente olhar um pouquinho essa estrada, vamos dizer assim, né? Lá em 57 nós iniciamos no Ipiranga. Nós produzimos naquele ano 162 veículos e tínhamos um grupo de 500 colaboradores. Ao se mudarmos para cá, já montando os veículos e os motores nessa localização, a produção já se tornou mais expressiva, o número de colaboradores também, e hoje nós temos uma capacidade de produzir 30 mil veículos e diariamente entram por esses portões aproximadamente 4.800 colaboradores. Ok, então, que tal se a gente olhar alguns marcos, né, ao longo desse período, né? Então, constituímos a empresa Scaniaváveis do Brasil nos anos 50. Nos anos 60, como dito, inauguramos a nossa fábrica propriamente dito, mesmo porque em 57 quem montava os nossos kits KDs à época era a empresa VMAG, né? Mas a partir de 62, a nossa companhia, nossa fábrica passou a montar os veículos localmente. Aí, em 70, introduzimos o famoso Jacaré, que a gente sabe que continuam rodando por aí, muitos deles, né? Então, é um marco que continua vivo, né? Nos anos 80, começamos o lançamento das séries, né? Com o F-112HL, e também o ônibus, o Jungle Bus, que a gente chamava na ocasião.
E a partir de 90 iniciamos a introdução da nova geração de caminhões pesados, e ainda introduzindo já várias inovações em termos de componentes que traziam valor para os nossos clientes. A partir dos anos 2000, acho que todos nós acompanhamos mais de perto essa história, talvez um pouco antes, mas sempre deixando marca, sendo a marca inovadora, aquela que sempre busca trazer valor para o negócio do cliente. Falando em investimentos, acho que sempre é um tema que nos chama a atenção e desperta a nossa curiosidade. Nós continuamos acreditando muito no Brasil. Nesses 65 anos, nós investimos sempre em ampliação e modernização nas nossas atividades industriais e estamos no meio de um ciclo de investimentos, talvez o mais significativo que tivemos na história da Scania no Brasil. Foram 2,6 bilhões de reais investidos nesta planta e também na rede de distribuidores e concessionários, que se findou em 2020 e, primordialmente, foi a introdução da nova geração de caminhões, né, o NTG. E agora estamos no meio de um ciclo que iniciamos o ano passado. Vocês já vão poder ver parte da maturação desses investimentos, de 1,4 bilhões, então, num período de 8 anos, investindo 4 bilhões de reais, que, para mim, é o recibo de como nós acreditamos nesse país e como acreditamos no ecossistema de transportes no Brasil. Esse ciclo de investimentos, ele contempla, claro, a preparação para as normas de emissão Procon VP8, o Euro 6, aqui no Brasil, que iniciamos as entregas desses produtos já contemplando a norma a partir de janeiro. Estamos já em fases de testes de veículos eletrificados, tanto ônibus como caminhões, depois podemos detalhar um pouquinho. Vocês vão ter a oportunidade de visitar também o nosso novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, braço estendido do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Suécia, com projetos delegados. E ainda, dentro da jornada de sustentabilidade, vocês vão ter a oportunidade de visitar a nossa estação de tratamento de efluentes, que reduz o consumo de um recurso natural importante, que é a água, da ordem de 60%, recolocando no circuito 85% de água já tratada. É uma das contribuições que a gente deve e tem a obrigação de fazer para o nosso planeta. Acho que gostaríamos de destacar, e vocês vão ser os primeiros a visitar a nossa novíssima fábrica de motores. Ainda não vou poder detalhar demais o que vai sair dessa fábrica de motores, mas o prédio que nós chamamos de P16 é uma ampliação da fábrica original, que tinha 22 mil metros quadrados, e agora tem 40 mil metros quadrados, onde nós vamos produzir 2 gerações de motores, a atual e a que vai substituí-la ao longo do tempo. Acho que isso é um dos destaques que nós queremos compartilhar com os senhores e senhoras. A nossa jornada de sustentabilidade segue cada vez mais integrada a tudo que nós fazemos, né? Não é mais só um propósito, não é só uma visão ou uma missão. Está integrado na nossa estratégia do dia a dia. Todas as decisões que fazemos para qualquer iniciativa, qualquer novo projeto, qualquer investimento que seja necessário, sempre tem que contemplar também aquele equilíbrio entre planeta, pessoas e rentabilidade, né? Os 3 P's. Continua mais viva do que nunca. E por quê? Porque todos nós entendemos que nós vivemos num ecossistema de transporte e logística que é um dos grandes contribuidores, emissores de gases de efeito estufa, né? Então, todos os modais de transporte contribuem com 14% das emissões
E, particularmente no Brasil, 8% de todas as emissões do país são referentes ao transporte rodoviário. Dito isso, a gente sabe que a gente é parte do problema e desde 2016 iniciamos os primeiros passos para sermos parte da solução, né? Então, nós entendemos que descarbonizar o setor, ele não é algo politicamente correto de se fazer. É uma necessidade. Todos nós temos que contribuir para isso, mesmo porque haverá um dia que, se nós não fizermos isso, as gerações vindouras não vão querer trabalhar conosco, não vão comprar nossos produtos e muito menos investir nesse negócio, se ele não mudar radicalmente a sua característica. Então, para isso, e para tangibilizar esse nosso objetivo, nós fomos a primeira empresa do setor automobilístico que aderiu ao Science Based Targets. Lembrando-se que, se nós objetivamos reduzir 50% a cada década as nossas emissões das nossas atividades, seja industriais, sejam comerciais, e também da energia que nós utilizamos contratada externamente, nós também temos como objetivo reduzir 20% das emissões de toda a frota que está circulando ou aquelas dos veículos que nós vamos agregar à frota circulante também nesse período. Sempre temos como base 2015, então até 2025 nós queremos reduzir as emissões próprias e também da energia adquirida em 50%, e do escopo 3, que chamamos as emissões indiretas, a grande maioria vem da frota que está circulando hoje. Então, com renovação, com utilização de combustíveis alternativos, gradual introdução de eletrificação, a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Então, isso é tangibilizar o que é uma promessa, o que é um pledge. Na realidade, se todos nós não fizermos isso, isso é o caminho, o único caminho que nós temos, reduzindo a pegada de carbono a cada década, para que a gente atinja 2050 o que foi acordado no Acordo Climático de Paris. Se não atingirmos esse objetivo no nosso setor, juntamente com todos os outros setores, nós não vamos conter o aquecimento global a 1,5 graus centígrados. E essa jornada também se aplica ao Brasil, naturalmente, né? Nós começamos lá em 2014 já demonstrando veículos, ônibus a biometano. Na época, e até poucos anos atrás, ou meses atrás, a gente falava a palavra biometano, parecia muito um pregador no deserto, a bem da verdade. Mas hoje eu acho que vocês podem concordar comigo que já virou um termo de conhecimento de todos, e ainda mais porque mostra uma aderência muito grande no perfil de negócios do Brasil, né? O agronegócio pujante está descobrindo o que era um resíduo e um passivo ambiental possível de ser um poderoso, precioso ativo energético, verde e renovável. A gente acredita muito nessa transição energética que vai contribuir para a redução da emissão de carbono. E aí, o lançamento da nova geração de caminhões, com muito mais eficiência energética em 16, produzindo já os veículos a gás no Brasil, tanto caminhões como ônibus. A industrialização do caminhão inteiramente aqui, a primeira entrega do caminhão a gás, e já em 2021 uma carteira de mais ou menos 600 unidades, que pode não representar muito, mas eu entendo que é como toda nova tecnologia, existe resistência, existe o pessoal que prova primeiro, o ver para crer, né, o São Tomé, para só depois a gente ver aquele famoso efeito ketchup, né? Como você bate para tentar botar no seu cachorro quente, não vem nada, de repente vem tudo de uma vez. Então, a gente acredita bastante nisso, mas vamos voltar no que a gente acredita também.
E para dar base no que a gente acredita, nós promovemos, junto com o UN Global Compact, o Pacto Brasil, e com a metodologia e execução da Bain & Company, um estudo que visa verificar, avaliar, analisar e estudar quais poderiam ser os caminhos que o ecossistema de transporte e logística no Brasil, se ele tem, primeiro, vai conseguir chegar a carbono neutro em 2050, sim ou não? E se sim, em que condições? Como que isso vai se dar? E esse estudo, ele demonstrou algumas coisas importantes. Primeiro, a gente vê uma evolução nos últimos 50 anos enorme no que se refere a emissões de carbono. E até 2050, podemos pensar que isso vai ainda dobrar. Então, para dobrar e a gente reduzir a pegada de carbono, mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. E não é business as usual que vai fazer essa tendência mudar. A gente tem que mudar todos, conjuntamente, para que a gente possa ter uma mínima chance de salvar o planeta. E o estudo, de maneira muito reduzida, e vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a esse estudo, que tem centenas de entrevistas, todo mundo dando o seu input, seja academia, concorrentes, outras indústrias, enfim, muito estudo, muita ciência por detrás disso. E se entendeu que só deixando como a coisa está indo hoje, com uma empresa ou uma instituição fazendo uma força, tentando ter a agenda ESG mais em destaque, nós vamos chegar só a 70% do objetivo, que seria o carbono neutro em 2050. São dados da Bain & Company. Okay? Depois vocês podem ver a metodologia, como foi feito, mas não vamos nos ater aos números, vamos nos ater, não conseguimos chegar lá. Depois, se a gente alavancar esse potencial, que já é aquela maturação lenta da conscientização da sociedade e da reação da indústria, com o boom da inovação, novas tecnologias, novos combustíveis alternativos, a gente chega à metade do caminho. Consegue chegar à metade do caminho, mas não vamos conseguir chegar no objetivo de salvaguardar aquele limite do aquecimento global. Se nós tivermos, como aparentemente temos de momento, um governo que define federalmente normas e políticas claras, não estou falando em subsídios nem nada, porque nem tem dinheiro para isso, mas políticas públicas definidas, esse é o norte. E alguns pequenos incentivos para sair da inércia, nós ainda vamos conseguir uma melhora importante. Mas só vamos ser bem-sucedidos e darmos o grande salto se essas três iniciativas individuais trabalharem juntas. Só se a sociedade toda trabalhar junto, a gente vai conseguir, e é possível, como demonstrado pelo estudo, é possível que a gente chegue no resultado almejado, que é carbono neutro em 2050. Travou. Já? Antes de eu falar sobre o presente dos 65 anos, só quero lembrar uma coisa. A solução para atingirmos carbono neutro em 2050, não existe uma única solução, não existe uma bala de prata. Nem vai ser tudo elétrico, nem tudo vai ser diesel, nem tudo vai ser motor de combustão interna, nem tudo vai ser motor eletrificado. Vai ser uma combinação de diferentes tecnologias que vão fazer sentido com a fonte de energia limpa que estiver disponibilizada naquela cidade, naquela região, naquele estado. É a fonte energética matriz limpa verde que vai ditar o rumo das tecnologias que serão adotadas. Ok?
Mas para comemorar o nosso aniversário, a gente tem que lembrar que sustentabilidade não é só o meio ambiente, não é só as emissões de gases de efeito estufa. Também é o trabalho de uma empresa responsável, uma empresa que faz as coisas corretamente. E para celebrar isso, a gente está se aderindo à comunidade que nos circunvizinha e estamos disponibilizando os muros do entorno da Scania, um primeiro trecho de 600 metros quadrados perto da Portaria 9, que vocês vão ter chance de ver quando forem visitar a estação de tratamento de efluentes, onde a comunidade de artistas locais estão desenvolvendo a sua arte, né, sempre como tema principal sendo sustentabilidade. Esse é o, vamos dizer, é o mote da coisa. E isso nos enche de orgulho porque é uma maneira de contribuirmos com a comunidade, dar voz para a comunidade artística, né? E ajudar também na integração e desenvolvimento dessa comunidade para futuros trabalhos. Esse é meu? Ok. Os locais que vocês vão visitar hoje, que são, eu diria, em primeiríssima mão, algum deles, né? Ainda mais depois de 2 anos que não tivemos a honra de recebê-los aqui, é na área do Triângulo, que é aquela área que faz o vértice com a Via Anchieta. Ali nós estamos construindo o nosso novo centro tecnológico, né? O CTO. Vocês vão ter a oportunidade de averiguar como nós aproveitamos. Além do novo centro logístico, também fizemos um redimensionamento, readequação também da entrada do abastecimento logístico da fábrica, né, que ficou bastante mais ordenado, bem como também a entrada e saída dos colaboradores nos serviços de ônibus. Então, aproveitamos aquela área para criar os fluxos de entrada e saída e também construir o nosso novo centro de pesquisa e desenvolvimento. E vocês vão ter a chance e a oportunidade de ver também a estação de tratamento de efluentes, que é algo que muito nos orgulha. Então, finalizando, sustentabilidade para nós, ele é propósito, é motivador, é estratégia, faz parte em tudo que a gente faz e tudo que a gente oferece de valor para os nossos clientes. Nós também entendemos que nós temos que ser o parceiro que vai ajudar o ecossistema a encontrar respostas à pergunta: o que eu faço com o escopo 3, que eu demonstrei para vocês há pouco. E só trabalhando juntos é que a gente vai conquistar escala para que isso aconteça de uma maneira que realmente a gente dobre a curva rumo ao carbono neutro. A gente sabe que os stakeholders todos têm que estar participando, como mostrou o estudo da Bain, ok? Trabalhar sozinho, essa andorinha não vai fazer verão, ok? Temos que trabalhar junto com os 1.100 co-signatários da UN Global Compact, que também têm o mesmo compromisso e não sabem o que fazer ainda. Temos que trabalhar com o governo, municipal, estadual e federal. Com a academia, todo mundo voltado para que a gente consiga atingir esse objetivo. E ainda em 2022, reestabelecer o fluxo industrial que foi duramente afetado com a crise de semicondutores. Nós também fomos bastante atingidos, mas eu estou contente de informar que fazem 12 semanas que nós estamos produzindo redondo, de acordo com o plano. Mas é um desafio diário, que durante e pós a pandemia não conseguimos realmente, o globo não conseguiu manter os seus fluxos logísticos, né? Então, estamos nos adequando no dia a dia, muitos projetos, muito investimento,
Muito trabalho, bastante suor e lágrimas, mas estamos reestabelecendo o que é de se esperar, né? Que nós possamos entregar um pedido de um cliente na especificação dele no prazo de 8 semanas, como sempre foi. E estamos restabelecendo isso e é um dos nossos focos. Eu paro por aqui, depois voltamos nas perguntas e respostas. Eu tenho a honra e o prazer de convidar o Fábio de Souza para falar sobre o Mercado Brasil. Obrigado, Christopher. Muito obrigado. Tá ligado? Pessoal, tudo bem? A gente teve, como o Christopher falou, nós tivemos o Covid e ficamos muito tempo sem se ver, mas no meu caso ainda é um pouco diferente. Ficamos um pouco mais de tempo ainda, porque eu passei um tempo na África. E agora estou de volta no Mercado Brasil e muito contente de ver todos vocês aqui. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Como a gente tem falado, 2016 foi um ano divisor de águas para a Scania, onde a gente chegou à conclusão que não dava para continuar sendo apenas um provedor de hardware, mas que nós precisávamos tomar uma outra direção. E que essa direção era a direção de provedores de solução. E a gente começou a trabalhar muito nisso. E eu acho que muitos de vocês, inclusive, acompanharam essa jornada do provedor de solução. Por exemplo, talvez muitos se lembrem que a gente praticamente não se falava em programas de manutenção na Scania. Nós saímos de praticamente zero e hoje, orgulhosamente, temos aí mais de 25 mil programas de manutenção. Conectividade era algo que muito iniciante e fizemos um desenvolvimento fantástico da conectividade, diria que hoje um dos braços fortes da Scania, e tomamos realmente esse caminho de provedor de soluções. E isso também gerou um pouco o que o Christopher falou, o nosso propósito, mas que não é só o nosso propósito, isso está imbuído no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, que é ser líder na transição para um sistema de transporte mais sustentável. E aí eu sempre gosto de trazer isso para a realidade do Brasil, né? E a realidade do dia a dia, porque o propósito ele soa muito eloquente, muito bacana, mas muitas vezes é difícil a gente tangibilizar e falar, mas do que exatamente a gente está falando? E o que a gente está falando, principalmente aqui para nós, Scania Brasil, que estamos no dia a dia com o cliente, a gente está falando de redução de custos para o nosso cliente, para que ele possa ter uma maior rentabilidade do negócio dele. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito para reduzir esses custos? Então, o que a nova geração já entregou? Menos 20% de consumo energético, ou, em outras palavras, de diesel. E a gente tem falado de escopo 3, pessoal. Isso é escopo 3, isso é redução de escopo 3. Também a gente tem atuado de uma maneira muito mais segmentada, tentando trazer o melhor caminhão com a melhor solução para cada uma das aplicações. Outra vez, para reduzir custo, melhorar o rendimento e entregar uma melhor performance para o nosso cliente. Passamos também por uma transformação muito grande. Quando a gente começou aquela transformação de provedor de soluções, nós mudamos a nossa estrutura também. Por exemplo, a área do Silvio, que era a área de vendas de veículos, passou a ser a área de vendas de soluções. É lógico que isso não é uma tarefa tão fácil, exigiu muito treinamento, muito desenvolvimento, mas posso dizer que hoje a gente está consolidado nessa posição em que a gente tem realmente um time de consultores. E a jornada da digitalização. Eu gosto muito, acho que a palavra se aplica muito bem, é uma palavra jornada. Nós a começamos, a gente tem vários exemplos hoje de coisas que são feitas no mundo digital, inclusive vendas que são feitas virtualmente, mas é uma jornada. Nós ainda temos muitos steps, muitos passos aí pela frente.
E aí, pessoal, esses 20% que a gente fala de economia de combustível, como que isso se traduz? Eu acho que é muito importante traduzir as coisas, principalmente em dinheiro, né? Dinheiro é um idioma que quase todo mundo entende ou consegue entender com facilidade. Todos esses veículos que a gente colocou para rodar com a nova geração, eles rodaram aproximadamente 298 milhões de quilômetros, ou quase 300 milhões de quilômetros até agora. Se a gente levar em conta o custo do diesel e o quanto eles economizaram de diesel, isso é o equivalente a gente ter injetado 2 bilhões de reais na economia dos nossos clientes. Então, quando a gente fala aqui do investimento na fábrica, que é um investimento também bilionário, eu fico muito contente de ver que é esse investimento que a gente faz aqui que gera esse retorno para o bolso do nosso cliente. Ou seja, significa que a gente está fazendo investimento de maneira inteligente. E na parte de serviços, o que a gente tem feito? Bom, eu acompanhei muito antes de ir para a África essa parte de serviço e fico contente de ver que o desenvolvimento continua, mas cada vez o nosso foco maior é que o nosso cliente rode o maior tempo possível. Então, nós investimos muito nos processos de oficina. Hoje, o tempo de parada dos nossos clientes, em média, é 30% menor, o que gera um equivalente, se você transformar isso em números, de 250 mil horas disponíveis a mais de utilização de caminhão, atendimentos mais ágeis, mais otimizados, também utilizando da conectividade para isso. Vocês se lembram bem quando a gente fez o lançamento do Flexible Maintenance, da manutenção flexível, e tudo isso impacta para esses números. Outra vez, para mim, o principal gerador de tudo isso é a conectividade. E falando em conectividade, nós fizemos também o Control Tower. Hoje nós temos mais de 5 mil veículos que, através da conectividade, nós estamos monitorando com o objetivo de maximizar a disponibilidade desses veículos. E se vocês olharem no gráfico, vocês veem que a tendência é realmente impressionante. Agora, em maio de 22, esses 5 mil veículos alcançaram, em média, uma disponibilidade de 98,2%, o que é realmente excepcional. E sustentabilidade? O que nós estamos fazendo do ponto de vista de sustentabilidade na Scania Brasil? Bom, outra vez, a gente tem que voltar no lançamento da nova geração. Então, a nova geração colocou 36 mil veículos para rodar, que são 36 mil veículos com uma capacidade de economia de até 20% de combustível. E o que isso gerou em redução de carbono? Isso gerou 780 mil toneladas menos de carbono na atmosfera. Pessoal, isso também é escopo 3. Então, para mim, eu gosto sempre de frisar. A gente fala, nós queremos transformar o mundo dos transportes e muitas vezes vem na cabeça das pessoas só as tecnologias futuras. É o veículo elétrico, é o veículo a hidrogênio, é o veículo a gás. Eu quero reforçar. A transformação já está acontecendo hoje e nós já estamos entregando resultado hoje e os números estão aqui. E o que eu acho muito importante e outra vez, calcado muito na questão da conectividade, e eu acho que também o futuro, cada vez mais, a gente vai explorar essa conectividade, mas além dessas 780 mil toneladas de CO2 que a tecnologia do caminhão nos ajudou a entregar, a gente também tem o potencial de melhorar a performance do caminhão através de uma melhor performance do motorista. E isso tem a possibilidade de entregar mais 310 mil toneladas de redução de 310 mil toneladas de CO2. E outra vez, volto a frisar, isso é escopo 3 direto. Então, nós temos muito trabalho para fazer no escopo 3, nós temos muita responsabilidade no escopo 3, e o que eu falo aqui para o time da Scania Brasil é agora. São coisas que nós fazemos e podemos fazer agora, com a tecnologia que nós já temos. A gente falou um pouquinho dos veículos a gás.
honestamente, é um orgulho para a Scania. A Scania literalmente foi pioneira nisso. Como o Christopher colocou, nós já temos uma carteira de 600 caminhões, pouquinho mais de 600 caminhões, e vocês veem aqui, eu fico muito contente de ver marcas renomadas no Brasil realmente embarcando nessa jornada. E assim como o Christopher disse, tenho certeza que com o tempo, muitos mais vão aderir a esse movimento, porque a solução realmente é promissora para um país como o nosso. Ainda do lado da Scania Brasil, vocês sabem que a gente tem um programa bastante interessante chamado SOS Mata Atlântica, que também nos dá muito orgulho. E aqui queria atualizar com vocês um pouquinho dos números do que a gente tem até hoje. Então, foram até agora 165 mil mudas plantadas, se a gente considerar as mudas que foram plantadas por nós, Scania, mais as mudas plantadas pelos nossos clientes. E isso gerou uma redução de 22 mil toneladas de CO2. Então, outra vez, eu acho que isso deixa claro realmente o propósito da Scania, mas não só o propósito, é o propósito e a execução. Eu acho que execução é a palavra-chave e eu acho que a gente tem feito bastante para isso. Mas nós estamos aqui para celebrar os 65 anos da Scania, o que me dá muito orgulho. E nós temos um montão de coisas planejadas agora para as próximas semanas, próximos meses, principalmente as ações regionais, com os nossos concessionários e, inclusive, com alguns dos nossos executivos participando disso também. E tem uma novidade, que, aliás, achei muito bacana, parabéns para o pessoal de marketing, muito legal, que é um almanaque interativo dos 65 anos. Vocês sabem que quando a gente vai para o campo, que a gente vai visitar concessionário, que a gente vai visitar cliente, o que a gente mais escuta é história. História de cliente com veículo Scania, histórias de família, histórias de relacionamento com concessionário. E onde que a gente coloca tudo isso? Acaba ficando perdido, né? A gente não tem onde concentrar. E agora a equipe de marketing criou esse almanaque, inclusive eu tenho umas histórias que eu quero reportar lá. Então, vai ser muito bacana ter esse almanaque interativo e comemorativo para os 65 anos. Bom, não podia faltar que a gente iria fazer 65 anos sem lançar uma edição comemorativa. E aqui está essa edição comemorativa, que também me dá muito orgulho, e desde já quero deixar o parabéns para todo o time que desenvolveu essa edição. É simplesmente fantástica. Vocês estão de parabéns. Depois eu vou querer ouvir o feedback de todos vocês, o que vocês acharam. Eu sou suspeito para falar, mas eu achei magnífico. Vamos ver um pequeno vídeo agora sobre essa edição. A Scania comemora 65 anos de Brasil. Uma estrada de sucesso, pioneirismos, inovações e tendo o cliente sempre em primeiro lugar. Fomos evoluindo nestas 6 décadas e elevando a rentabilidade e a disponibilidade de nossos clientes. São 65 anos de paixão pelo Brasil, acreditando no potencial deste país maravilhoso. E quando temos algo especial a comemorar, adivinha o que a Scania faz?
Parabéns a vocês, ao time que desenvolveu, eu realmente fiquei impressionado. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse veículo, eu vou chamar aqui o meu amigo e especialista no tema, Silvio Munhoz, diretor de Vendas e Soluções. Silvio, por favor, nos conta um pouquinho mais. Bom dia a todos. Já tomar cuidado aqui, que é meio instável. Prazer estar aqui com vocês uma vez mais e falar de algo muito importante para nós, que é a celebração dos 65 anos através de uma série especial, como a gente tem feito nas últimas décadas, né? Então, se mudasse, vamos ver. Oi. Essa série especial está disponível em 3 modelos, né? O 450 4x2, o 450 6x2 e o 540 6x4. Mas nós temos um desafio adicional que o grupo que gerou e criou essa ideia encontrou uma solução bastante interessante. Você sabe, nós estamos com uma carteira de pedido muito grande desde o fim do ano passado, portanto, a produção dos próximos meses toda está vendida. Então, como fazer uma edição especial e celebrar isso, se os próximos caminhões que nós estamos vendendo são para quase o final do ano? Então, a ideia que foi bastante interessante desenvolvida foi criar um kit que os clientes que já compraram os caminhões Scania e que vão receber os caminhões aí a partir de agosto, setembro, outubro, pudessem vestir os seus caminhões com esse kit. Dessa forma, nós vamos poder ter os caminhões série 65 rodando já a partir de agosto em clientes que já o compraram. Então, ele tem a possibilidade de adquirir esse kit, que é composto de vários itens que são da série especial. Então, eu vou citar algum deles, por exemplo, teto alto, rodas pretas, a cor especial, uma cor que está bastante na moda hoje, inclusive em automóveis, a gente tem visto várias marcas usando essa cor, então nós estamos lançando no mercado de caminhões pesados essa cor, e ela é exclusiva da série 65, ninguém mais vai poder ter essa cor. Com esse grafismo todo, celebrando 65 anos, né? Geladeiras, adesivos comemorativos, farol de milha, vários itens especiais que podem ser agregados ao caminhão que já foi vendido através desse kit. Importante também é não só o veículo, a gente vem no caminho da solução, e olhando a solução, nós estamos entregando não só o caminhão, o bem físico, mas os serviços necessários para a solução ser completa e ser mais eficaz. Essa solução prevê, além do caminhão em si, um plano de manutenção Scania flexível, turbinado. Por que turbinado? Porque esse plano de manutenção ele vai fazer toda a parte de manutenção preventiva, mas também a corretiva por 4 anos. Então, é um super plano de manutenção e, além disso, um kit para aumentar a disponibilidade do caminhão. Usando os serviços conectados, nós estamos disponibilizando para esses 265 caminhões também o Control Tower, como foi apresentado aqui pelo Fábio, onde nós temos a possibilidade de usar as informações para aumentar a disponibilidade do caminhão, planejando as paradas com os concessionários, tendo reserva de espaço para ele, esse caminhão para o menos possível, e dessa forma a gente consegue aumentar a disponibilidade e aumentar a rentabilidade do cliente. Também o uso do Fit Uptime, que é um relatório que mostra para ele como os seus motoristas estão dirigindo em 4 quesitos distintos o caminhão. E a administração disso, através dos serviços que a gente disponibiliza, permite que ele possa aumentar a qualificação dos seus motoristas, e isso contribui para a redução do consumo de combustível, contribui para o aumento da segurança e contribui para a redução do custo operacional. Esse pacote também de solução leva vantagens importantes na parte financeira. Um plano especial de financiamento pelo Scania Banco, onde a primeira parcela vence só a partir de começo de 2023 e não tem parcelas intermediárias, são 6 meses de carência. Isso, claro, se for na modalidade CDC. Na corretora de seguros, um desconto de 12% no prêmio para fazer o seguro de casco do caminhão.
E na Scania Administradora de Consórcios também um desconto de 1,5% na taxa de administração do cliente que comprou o caminhão e comprar uma cota. Então, a solução abrange todos os aspectos necessários para o cliente ter efetivamente a melhor solução aplicada ao seu transporte e daí obter o maior rendimento com a série 65 anos. Então, essa é a série 65, vocês vão ter oportunidade depois de vê-la ao vivo em cores, fazer mais perguntas, entrar mais em detalhes. O corpo técnico da Scania está aqui todo para poder ajudar vocês a dirimir qualquer dúvida. Mas, efetivamente, marca de forma indelével os 65 anos, como nós já fizemos com as outras séries. E a receptividade que nós tivemos com a última série que nós lançamos, Herói da Estrada, que foi a primeira que teve a visão de solução completa, nos dá segurança que isso vai ser um sucesso no mercado, como já está sendo. Nós iniciamos a divulgação disso na sexta-feira, junto à rede concessionária, já temos aí muito cliente entrando na fila para pegar o seu kit. Depois a gente vai estar disponível para perguntas por vocês. Beleza? Obrigado. Renata. Oi, pessoal, bom dia. Para quem eu não falei bom dia, hoje foi muito bom que eu já abracei a maioria de vocês. Estava morrendo de saudade de fazer isso, de encontrá-los pessoalmente. Bom, continuando aqui a nossa programação, eu vou falar um pouquinho do que vai acontecer no Dia da Paixão Scania, que nasceu como Dia da Paixão e acabou virando a Semana da Paixão Scania, né? E a gente vai aproveitar essa semana para a gente reforçar tudo o que foi dito aqui, pelo Christopher, pelo Fábio, pelo Silvio Munhoz. No dia 29/6, nós traremos a NTC e alguns clientes para falar sobre soluções Scania, com temas como superar os desafios do transporte e o diferencial de serviços para os clientes obterem rentabilidade. Na live 2, que vai ser no dia 30, o tema vai ser sustentar o futuro ao nosso propósito. E a gente vai falar de sustentabilidade e também sobre inovação e futuro. O dia 3 é o dia da live preferida de todos nós, que vai falar sobre Paixão Scania, mais uma vez com a participação de clientes e também de porta-vozes da marca. A gente espera vocês, vai ser pelo YouTube, transmissão pelo YouTube, das 17h30 às 18h30, tá bom? O que eu posso prometer é que vai ter notícia lá também. Oba! Aí vocês gostam, né? Muito bom. Legal, gente. Por falar em notícia, antes da gente começar as perguntas e respostas, a gente já falou de algumas novidades hoje, mas elas não acabaram ainda. Então, eu vou chamar o Fábio Souza para falar em primeira mão mais uma novidade para vocês. Pessoal, eu tenho uma novidade realmente para contar para vocês, uma grande novidade, eu diria assim, pelo menos para mim, e realmente em primeira mão. A gente acabou de comunicar à rede de concessionários poucos minutos antes de entrar aqui na reunião com vocês, mas eu estou partindo para um novo desafio, um desafio dentro do grupo Traton. Então, eu não estou deixando o grupo. Aliás, eu continuo sendo funcionário da Scania Latinoamérica, sou Christopher Podgorski, mas eu vou trabalhar por algum tempo em outra empresa do grupo. Eu estou me mudando com a minha família para os Estados Unidos e vou trabalhar na Navistar. E tenho a honra de anunciar, e fico muito contente de que vou estar passando o bastão para uma pessoa que todos vocês conhecem, que vocês admiram e reconhecido no mercado, que é o meu querido Silvio Munhoz. Silvio, por favor. Parabéns. Obrigado, Fábio. Obrigado por estar aqui com você. Obrigado por ter me dado essa introdução e parabéns pelo grande desafio que você vai ter. Um cenário completamente distinto do que você está acostumado, mas de acordo com a tua competência. Para mim é um orgulho, um prazer estar na direção da Scania Brasil, com um grupo de talentos que a gente vem cultivando ao longo desses anos todos e poder entregar para vocês continuadamente notícias interessantes, furos, novidades e, principalmente, levar a vocês o espírito da Scania,
a ideia da Scania e a proposta da Scania de estar sempre muito perto dos clientes, oferecendo a melhor solução possível. Muito obrigado. Vamos em frente. Aí um prazer estar com vocês. Obrigada, Silvio. Obrigada, Fábio. Parabéns aos dois pela trajetória aqui, pela nova trajetória que vai começar também. E agora vamos para a coletiva, vamos buscar mais notícias. Eu só vou pedir... Nossa, o José Augusto vai ser o primeiro, depois o Léo, adoro quando tem mão levantada. Eu só vou pedir para o Hector arrumar aqui as cadeiras para a gente. Dri, pode apagar aqui o projetor, acho que fica mais fácil. E quem sabe faz ao vivo, e é assim que a gente vai arrumar aqui, para a gente poder conversar com vocês de uma forma mais confortável. Não, então esse fica. Ela pega lá. Então pega um aqui pra gente. José Augusto, Léo e o Chico da Boleia. Aqui é pra jornalista. Muito bem, eu vou convidar o Christopher, o Silvio e o Fábio novamente para o palco. Vamos lá, o microfone já está ali, meninas. Já vou começar. Tem o microfone lá, Val, se puder ficar uma do outro lado. Primeiro, José Augusto, por favor. Obrigada. Bom, Vai bom lá, dia Zé. a todos. Bom dia a todos. José Augusto, revista Frota e Companhia. É um prazer retomar esse encontro presencial depois de 2 anos ausente, a rever todos os colegas da imprensa. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelos 65 anos. Parabéns também ao Silvio e o Fábio pela promoção. Bom, vocês comentaram sobre a questão do caminhão a gás. Obviamente, vocês têm sido realmente pioneiros na introdução dessa tecnologia no Brasil. Já registraram essa marca de 600 caminhões vendidos. Eu queria saber até onde isso daí vai chegar. Quer dizer, o que vocês projetam em termos de participação no mix de produção de caminhões a gás no médio prazo? Até onde isso pode chegar? E a segunda questão é em relação, obviamente, a outras tecnologias, né? Obviamente, vocês também têm tecnologias voltadas para a área de eletrificação, hidrogênio e tal, na Europa. E dentro desse plano de investir na questão da sustentabilidade, se a curto e médio prazo vocês tensionam agregar novas tecnologias além do gás na linha de produtos de vocês. Obrigado pela pergunta. O gás não tem limite da nossa parte. Tínhamos, mas graças aos esforços do Christopher e a equipe dele, nós tínhamos uma limitação de produção, o que está fazendo esses 600 não crescer tão rápido quanto chegou nos 600. Essa limitação de produção está sendo eliminada, certo, Christopher? Você pode comentar depois. Isso vai nos dar o potencial de vender tanto quanto o mercado pedir. Nós não temos um mix pré-determinado de gás. Nós temos, sim, que potencializar e crescer a venda de combustíveis alternativos em função do nosso compromisso de redução de 20% das emissões de CO2 na frota que vai estar rodando em 2025. Com relação a outros combustíveis alternativos, sim, tudo aquilo que o mercado for demandando de nós, dentro do nosso portfólio de soluções, nós vamos entregar no Brasil. Então, obviamente, tem tecnologias em desenvolvimento ainda, como é o caso que você citou do hidrogênio, isso é uma tecnologia em desenvolvimento, não está pronta para escala comercial. A eletrificação no Brasil é muito incipiente, tem problema de infraestrutura. Nós temos produtos já, nós começamos a analisar como esse produto se comporta no mercado brasileiro, que é completamente distinto da onde ele foi desenvolvido. E, gradativamente, o mercado demandando, nós vamos entregando as tecnologias alternativas para poder fazer a redução de CO2 que a gente se propôs e entregar uma solução que seja economicamente viável. A premissa da Scania sempre foi, desde o começo, entregar soluções que sejam sustentáveis no amplo conceito de sustentabilidade, quer dizer, não só ambiental e social, mas que ela pague em pé economicamente. É o que a gente fez com o gás
e vem sendo demonstrado pelos clientes e marcadores que isso é uma realidade, e as outras vão passar pelo mesmo caminho. Tudo aquilo que for ambientalmente necessário e seja economicamente sustentável, nós vamos estar disponibilizando para o Brasil. Gostaria de complementar, novamente calcando no resultado do estudo da Bain & Company, né, solicitado pela UN Global Compact, e nós, como provedores de informações, juntamente com 200 outras instituições e entrevistas também múltiplas. E esse estudo ele demonstra, como eu disse anteriormente, que não vai ser uma única solução, várias tecnologias vão conviver. E, de acordo com o estudo, e sabendo do potencial de produção do biometano, e passando pela transição do uso do gás natural, eles identificam que, na matriz energética, o gás vai responder por 15% do total. Parece pouco, mas é uma grande contribuição. Os outros 40%, ou 40%, continuariam com motores de combustão interna, só que gradativamente substituindo o óleo diesel fóssil por biocombustíveis que trabalhem no ciclo diesel, né? Biodiesel, HVO e outros. E o restante seria a futura eletrificação. E a gente sabe que a eletrificação vai passar por diferentes etapas, e também, primeiro, nas zonas urbanas, metropolitanas, com os veículos mais leves, e, pouco a pouco, chegando aos pesados, né? Exemplo disso nós temos comercialmente disponibilizado, primeiramente na Europa, os caminhões elétricos até 26 toneladas, e agora, recentemente, acho que coisa de 2 semanas, lançamos também os primeiros. Estamos aceitando pedidos para entrega a partir do ano próximo, vindouro, de veículos até 44 toneladas. E a realidade Brasil, a gente fala em 74 e 91, certo? Daqui para frente. Então, com isso, a gente percebe de que a eletrificação, ao menos nos segmentos pesados, vão tardar um pouco para fazer sentido econômico e financeiro. Mas, como eu disse antes, é o convívio, a proporcionalidade pode mudar, mas o que está mandando é a disponibilidade, primeiro, da energia limpa e renovável e verde, e depois a tecnologia disponibilizada fazer sentido econômico-financeiro. Bom dia a todos. Léo Doca, Transporta Brasil. Primeiro, uma curiosidade, a gente viu no vídeo uma nomenclatura de RH 450. Queria só entender isso. Queria saber quem assume a diretoria de vendas de soluções, no lugar do Silvio. E eu queria que vocês comentassem se já existe algum exemplo maduro hoje de ou uma usina de cana ou algum outro tipo de cliente que já esteja produzindo o seu próprio biogás e abastecendo seus caminhões, tendo sustentabilidade nesse ciclo. Obrigado. Léo, bom dia, obrigado pelas perguntas. O RH é a cabine R, o H é a altura da cabine. Nós temos, desde a introdução da linha NTG, 3 diferentes alturas de cabine. A H é a mais alta, é high. Então, esse é o porquê do RH. O meu substituto como diretor de vendas de soluções ainda não está definido. As mudanças foram meio rápidas, vamos dizer assim. Nós temos que avaliar bem e ver como nós vamos caminhar. E a outra pergunta foi se tem alguma usina de açúcar. Pelo meu conhecimento, a usina de açúcar que está mais avançada nisso é a Cocal, aqui do estado de São Paulo, em Narandiba, mas ainda não está abastecendo a frota. Ela está produzindo já biometano, e esse biometano está sendo distribuído na região de Presidente Prudente através de um convênio que eles têm com a Gás Brasiliano. O próximo passo deles, efetivamente, vai ser iniciar o abastecimento da frota. E tem mais outras 2 usinas no mesmo caminho, uma no Mato Grosso do Sul e outra aqui no interior de São Paulo, que estão se preparando para fazer conversão gradual da frota para abastecimento com biometano. Bom dia a todos. Chico da Boleia, da plataforma multimídia de comunicação Chico da Boleia, voz do setor de transportes.
Antes de mais nada, é um prazer estar com todos os colegas aqui da imprensa. A gente sabe que alguns nos deixaram pelo problema da Covid, mas é um prazer estar te encontrando vocês aqui. Parabéns à direção da Scania, parabéns aos novos cargos assumidos pelos senhores, que são competentes para tanto. Mas a minha pergunta são um grupo de perguntas, né? A primeira pergunta se fala na questão do caminhão a gás. É uma ideia genial, mas a gente não tem no Brasil uma rede tranquila de fornecimento de gás para os veículos. Eu falo isso porque eu tenho uma caminhonete GNV e, saindo do grande centro de São Paulo, a gente fica na roça. A segunda grande questão no que se fala do abastecimento do caminhão é com relação à velocidade, né? Meu carro tem 25 metros cúbicos e demora. Então, você imagina um caminhão com 240 metros cúbicos para abastecer. Vocês, enquanto produtores da solução, estão pensando em ajudar a ponta de lá a solucionar essa questão? Tá? Porque a ideia é excelente, mas quando a gente fala em conectividade, mas a gente vive no Brasil continental. Saiu de São Paulo, você tem sombra, de São Paulo a Jundiaí você tem sombra. Então, você fala em conectividade, é complicado. A segunda pergunta é com relação ao melhor motorista de caminhão. Uma ideia fabulosa, genial. Isso volta ou não volta? Eu começo com o gás, Chico. Prazer ter você. Alô, alô. Tá bom. Ouvindo agora? Então, a primeira coisa do gás. A gente vem trabalhando e tem uma área dedicada agora de sustentabilidade na organização da Scania Brasil, justamente para conectar as pontas. Então, nós estamos trabalhando com alguns distribuidores de combustíveis e de gás para facilitar as rotas azuis, que tem muita discussão a esse respeito. São rotas estrategicamente importantes em termos logísticos, onde o desenho é ter postos espaçados que tenham capacidade de abastecer rapidamente caminhões. Não é só ter o posto com gás, mas o posto com capacidade para receber o caminhão. Tem muitos postos no Brasil que têm gás, mas não conseguem receber um caminhão, porque tem limitação da altura, tudo isso, mas que tem o compressor de alta vazão para propiciar um abastecimento em 15, 20 minutos do caminhão. Então, é um trabalho que tem sido feito já há alguns anos e agora começa a dar frutos. Então, nós já temos um posto aqui no começo saindo de São Paulo na BR-116. Nós temos um outro posto sendo instalado na Rede Graal entre São Paulo e Rio de Janeiro para abastecimento de veículos pesados, não para só automóveis. E esses pontos vão se multiplicar ao longo do tempo. Quer dizer, não posso dizer aí que tem, eu diria que a empresa que comprou a parcela da Petrobras nas distribuidoras estaduais, que é a Compass, do grupo Cosan, ela vem trabalhando conosco aí firmemente para poder instalar essas rotas azuis que eles falam. O projeto está andando e nos próximos 2 anos nós vamos ter aí o crescimento interessante de postos em pontos estratégicos para garantir a autonomia dos caminhões a gás. Chico, falando sobre conectividade, eu entendo o que você está falando, mas o foco da nossa conectividade é principalmente a gestão do motorista e que a gente possa tirar a melhor eficiência energética do caminhão. O nosso foco não é tanto na questão do rastreamento desde o ponto de vista de segurança do veículo, né, como existem muitos outros produtos no mercado. E para esse propósito que a gente tem, quando o veículo passa por uma área sem cobertura, nada se perde. Os dados ficam armazenados no computador do veículo e assim que voltou para uma área onde tem cobertura, os dados são transmitidos. Então, eu acho que para o propósito que a gente utiliza ele na Scania, lógico, tem áreas muito remotas que às vezes se tornam impossíveis, mas eu diria, na grande maioria do Brasil, para o nosso propósito de utilização, a conectividade tem gerado bons resultados e que a gente mostrou aqui. Melhor motorista. Márcio, quero que você fale.
profissão também tem passado por uma atualização gigantesca, né? Em termos de necessidade de treinamento, atualização com essas novas tecnologias, o gestor não, o motorista não ser mais um motorista de hardware, mas ser uma gestão dessa solução como um todo. Então, assim, honestamente, a gente não tem a curto prazo uma definição de quando volta esse concurso, mas sim de como a gente pode proporcionar para esse motorista capacitação, valorização e encaixar ele no mercado de trabalho, mas no outro perfil, que não mais aquele que é o motorista que senta para desenvolvimento da rota, né? Sair daqui e ir para lá. Mas a gente não tem a curto prazo uma definição de quando voltaria com um programa desse tipo. A gente está desenhando aí, porque tem bastante novidade vindo também para o futuro. Tá? Faltou resposta a uma das suas questões, Chico, que é com o tempo de abastecimento de um veículo pesado. E, de fato, com as instalações existentes hoje, elas são adequadas para um veículo de passeio, uma capacidade menor, ou uma caminhonete como a sua. Em realidade, existem duas especificações, uma para veículo comercial pesado, que dá uma vazão maior, e o tempo de abastecimento é equivalente ao abastecimento do óleo diesel. Então, isso está sendo adequado, principalmente nos postos que estão incluídos nas chamadas rotas azuis. Principalmente, hoje, poderíamos dizer que rota azul é São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, que já abarca contempla uma grande parte das necessidades e oportunidade para a substituição de um combustível fóssil no gás, primeiro natural como transição e futuramente o biometano. Oi. Bom, me deram um microfone diferente aqui, mas tudo bem. Bom dia, Rafael da revista Globo Rural. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é como é que o Silvio falou da questão desse movimento, e ele já vem falando isso há muito tempo, desse movimento da Scania de conversar com a cadeia produtiva de energia para poder fazer a disponibilização dessas rotas azuis. Então, eu queria saber como é que vocês estão conversando com cooperativas, com agroindústrias, né? Como é que a cadeia produtiva da agropecuária, que tem um grande potencial de produção de biometano, está sendo inserida nesse debate, até para vocês poderem interiorizar mais essas rotas azuis. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda tem a ver com o agronegócio também, mas o agronegócio como cliente de vocês. Eu quero entender como é que vocês estão vendo aí a demanda do agronegócio para os produtos Scania. Quando eu falo agronegócio, eu estou falando da cadeia como um todo, seja uma grande fazenda ou uma agroindústria. E pergunto isso porque nesse mercado volátil que o Christopher colocou, a gente está vendo o agronegócio aí com altos custos de produção, com dificuldades de crédito. Você vê, até agora não foi anunciado o Plano Safra ainda, pode ser, até onde a gente sabe, deve sair essa semana. Então, como é que vocês estão vendo aí a clientela no agronegócio nesse cenário de incerteza? E minha última pergunta é em relação aos caminhões elétricos, a eletrificação. Que tipo de tecnologia vocês estão testando para a eletrificação dos motores, considerando a questão que o Christopher colocou das fontes limpas? Então, imagino que vocês estejam considerando o ciclo de vida total desse motor elétrico. E aí vem alguns questionamentos em relação à fonte de energia. Há quem diga que não adianta nada você ter um carro elétrico se a energia elétrica dele vem de uma termoelétrica a carvão. E aí há alternativas tecnológicas, como uma célula combustível a etanol, por exemplo. Então, que tecnologias vocês estão testando para a eletrificação dos caminhões e o ônibus também, dos seus veículos pesados, para garantir uma eletrificação mais limpa possível do ponto de vista de ciclo de vida? Obrigado. Começando pela sua terceira pergunta, em realidade, primeiro, nós sabemos que a matriz energética do Brasil é uma das mais limpas do planeta, né? Comparativamente à matriz energética europeia até norte-americana. Então, isso já é um ponto de vantagem. Você tem toda a razão que um veículo elétrico só faz sentido se a gente tiver a visualização do poço à roda. Não é só as emissões zero do veículo em si. Isso, então, é um ponto positivo.
A estratégia da Scania na Europa, que eu entendo que não tem nenhum motivo para não ser seguida, no seu tempo também no Brasil e na América Latina, é a cada vez que nós oferecemos ou disponibilizamos uma cotação de um veículo elétrico, juntamente com ela vai uma solução de carregamento também, com parceiros e tal pré-definidos e selecionados pela nossa área de procurement. E aí também é fundamental que essa solução de carregamento, não só o hardware, né, que vai efetivamente carregar as baterias do caminhão ou do ônibus, que sejam também com fontes de energia limpa. Exemplo como temos aqui na fábrica. Cada quilowatt-hora consumido é de geração limpa. E queremos repassar isso também como solução para os clientes, que também vão demandar isso, porque senão não faz sentido. Precisa ticar todas as caixas, principalmente as 3. Tem que fazer sentido para o negócio, para a sociedade e para o planeta. Se não tiver essas 3 caixinhas ticadas, o veículo elétrico não faz sentido. Indo às outras 2 perguntas, né? Primeiro, com relação a como nós estamos envolvendo, se estamos envolvendo cooperativas, todo o sistema. As rotas azuis vêm sendo desenvolvidas fundamentalmente pelas distribuidoras de gás, né? Elas têm um fator motivador muito grande, que é aumentar o consumo de gás natural através da utilização veicular, e eles têm consciência que eles têm que fazer investimentos, e já estão fazendo, para que essas rotas azuis se desenvolvam. Acrescentando, Christopher, nós já temos também, talvez seja novidade, a rota São Paulo-Curitiba desenvolvida. Então, nós já temos aí os grandes 3 trechos logísticos do Brasil com capacidade de abastecimento para caminhões pesados. O envolvimento dessas cooperativas e pequenos e médios agricultores vem se dando muito através dos seus clientes, vamos dizer assim, né? As grandes empresas produtoras de proteína animal hoje são os grandes integradores dos seus fornecedores e também passam a ser os seus integradores na questão de energia. Então, não existe uma motivação por parte dessas empresas para que eles comecem a produzir não só o biogás para consumo, que já existe na geração de energia elétrica própria, mas também na geração do biometano para abastecimento das frotas que abastecem de insumos e retiram os produtos finais. Agronegócio é o nosso grande cliente há anos. Nosso, não só da Scania, mas do segmento de toda a indústria produtora de caminhões do Brasil. 40% mais ou menos da produção de caminhões pesados do Brasil ao longo dos últimos anos vem sendo comercializada junto ao agronegócio. Safras recordes repetitivas, o volume de produção de grãos no Brasil demanda muito caminhão, em que pese o crescimento significativo e importante do ramal ferroviário, mesmo assim, os caminhões continuam sendo extremamente necessários, tanto no abastecimento de insumos, quanto principalmente na retirada das safras. Então, para nós, é importantíssimo o segmento, o agronegócio. Nós temos trabalhado muito intensamente com clientes nossos que são agricultores e transportadores, para ter uma sensibilidade grande do que acontece no segmento, nas várias regiões do Brasil, e como isso pode interferir positivo ou negativamente no nosso negócio. Então, o negócio campeão para nós temos um respeito muito grande. Eu, particularmente, vim do segmento agrícola no passado, então a gente tem uma interação muito grande com o segmento para poder estar par e passo com o que está acontecendo e ser um fornecedor confiável, né, nesse segmento. E você mencionou algo importante, eles vêm sendo estrangulados pela questão de custos, né, nos últimos 2, 3 anos. Taxa de juros, o custo do diesel, o custo dos insumos, tudo subindo muito. E a gente tem encontrado conforto na nossa oferta de uma solução bastante mais econômica dentro do cenário, onde qualquer centavo é muito importante para a sobrevivência e a garantia da continuidade do crescimento do segmento no Brasil. Eles têm sempre o melhor produto que tem disponível no mercado e a melhor solução. Hoje, dada a facilidade da conectividade no campo, você sabe muito bem disso,
As nossas soluções de conectividade são muito bem utilizadas hoje para fazer a gestão e a melhoria do consumo de combustível. Queria elaborar um pouquinho na sua segunda questão. Acho que você se recorda nas nossas apresentações que nós não vamos fazer nada sozinho. Então, o nosso papel tem sido, juntamente com os contratantes de transporte, de encontrar soluções que contemplem toda a cadeia de valor. Quando eu falo cadeia de valor, lembra-se do que está vigente há 120 anos, desde a família Rockefeller e Standard Oil, né? Então, a cadeia de valor que vai do poço de petróleo até o tanque do veículo já está toda acertada. Foi ganhando em eficiência ao longo das décadas, tem uma capilaridade quase imbatível no dia de hoje, mas a gente sabe que agora começa uma transformação. E sempre, quando falamos das matrizes energéticas, falamos de matrizes alternativas, alternativas ao que é o fóssil. A gente sabe que essa receita já deu o que tinha que dar, foi super importante para o desenvolvimento econômico, social e etc. Mas, se a gente continuar desse jeito, é decretar o fim do planeta. Então, não é uma coisa de um dia para outro. Estamos fazendo frente a algo que foi construído ao longo de 12 décadas. Mas, se a gente se aperceber naquela linha do tempo que eu mostrei, desde 2014 até agora, não faz muito tempo. E já essas soluções de transporte já são uma realidade. Localizada, regionalizada, em alguns fluxos importantes, mas é assim que a coisa começa. Depois ela vai ganhando capilaridade. E, como eu disse, soluções a gás, por exemplo, no sul e sudeste, parece um no-brainer. Só aqui perto, a Comgás, por exemplo, tem 20 mil quilômetros de gasodutos. E ela trabalha todo ano investindo pelo menos R$1 bilhão, aumentando essa cobertura e capilaridade. Ela é o transportador do gás, e ela também já tem ofertas públicas para injetar na mesma malha de gasodutos o biometano, né, certificado e etc., que com certeza vai ter consumidores interessados. Então, nós temos que repensar toda a cadeia de valor, trabalhar juntos com o agronegócio, que seriam o equivalente ao poço de petróleo do passado. Eles vão ser os produtores do insumo, vamos dizer assim. E fazer carrear a mesma estrutura existente hoje para o gás natural, vai ser um carreador natural para o biometano. E assim por diante. O mesmo raciocínio vai valer para a eletricidade também no futuro. Bartô, Revista dos Transportes. Primeiro, Christopher, como você avalia o crescimento da importância da produção de motores Scania dentro do grupo Traton? Okay? Para o Fábio, eu gostaria de saber a sua missão na Navistar. E para o Munhoz, como você avalia o progresso dos caminhões a gás aqui no Brasil, e incluindo aí o liquefeito. Okay? Só isso. Tranquilo. 38 minutos a gente responde tudo. Não, com relação à inserção do Powertrain Scania no grupo Scania, no grupo Traton, isso foi anunciado já globalmente, não é nenhuma novidade, mas é realidade. Vocês vão estar visitando hoje uma planta que vai ser provedora para todas as marcas, no seu momento, no momento adequado e de uma maneira inteligente. Lembre-se que o que vai ser oferecido para o grupo, para ganhar sinergia industrial, é o hardware. Performance steps, inteligência, software, controladores que acabam determinando as propriedades de um trem de força, aí vão ser diferenciadas e diferenciadas por marca. E pode ter certeza que a marca Scania sempre vai ter o Performance Step Premium.
vai ter a melhor eficiência energética, como sempre teve. Nós agregamos um produto premium e uma solução premium. Dentro do grupo é um posicionamento das marcas, que já está mais ou menos pré-definido, mas que vai requerer um estudo muito importante, bastante handshake e acordos entre as marcas, para que o cliente nunca tenha a percepção que ele poderia comprar o mesmo produto de outra marca, que não vai. Pode ter certeza que o Scania sempre será o Scania, o MAN sempre será o Scania, o Navistar também o será, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus também. Vai ter um hardware comum no seu momento, no futuro. Mas o desempenho e a performance vai ser bem diferenciada. Na realidade, serão vários, não só a Scania vai produzir, a Navistar também já anunciou uma nova fábrica de motores, onde vai produzir. Na realidade, o que tem de Scania é o lead de engenharia. Tá? Dentro do grupo, toda a engenharia para os produtos que estão sendo introduzidos agora e para o futuro, todos eles foram desenhados pela Scania. E aí a industrialização será de cada marca. Ou tendo, por exemplo, esta planta como uma provedora, seja de powertrain completo ou de componentes, os 5 Cs de um motor, por exemplo. Né? Algumas coisas já estão acordadas, mas, na realidade, a Scania tem o sistema de produção global que permite que a gente utilize a instalação industrial daqui, de Tucumã, num sentido ou num sentido inverso, já que nós produzimos o mesmo produto. E esse sistema de produção global vai ser estendido para o grupo como um todo também. Então, várias unidades de produção, e a decisão aonde vai produzir vai depender de capacidade, de investimentos, do custo de produção, onde você for mais competitivo. E por isso que eu fico tão feliz com a introdução aqui, o investimento que nós fizemos, porque isso nos reinsere no sistema de produção global, ou seja, duas mãos, quando a Scania decidir que nós devemos oferecer o produto para 30 diferentes mercados, como já fizemos no passado, agora vamos estar reinseridos com a nova plataforma e novo powertrain. E mais ainda, nós vamos estar introduzidos também no sistema de produção global Traton, né? O que nos vislumbra aí pelo menos mais 65 anos de história aqui em São Bernardo. Ô Bartô, o que eu vou fazer lá na Navistar, eu vou ser parte do conselho executivo da Navistar e eu vou estar cuidando da parte de serviços. O mercado americano é um mercado muito grande, mas um mercado com características um pouco diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil e na Europa. Existe uma oportunidade muito grande para a gente desenvolver esse tipo de solução que a gente tem na Europa e na América Latina hoje, lá nos Estados Unidos. O mercado americano é mais voltado para o varejo de peças, né? A venda de peças é um negócio absurdo, né? E também como parte dessa estratégia do grupo, uma vez que a Navistar vai ter o powertrain também Scania, porque hoje eles trabalham com um powertrain diferenciado, o Cummins, ou deles próprio, eixos, então isso também facilita da nossa parte de serviço de entregar a solução completa para o cliente. Então essa é a missão. E o gás? O gás vai bem, obrigado. Como eu falei, a perspectiva de crescimento é bastante grande, a procura vem crescendo. Isso eu já falei algumas vezes com vocês, nós começamos pregando no deserto e alguns embarcadores alinhados com a nossa estratégia de
compromissos científicos de redução, aderiram à conversa e começaram a entender as vantagens da solução a gás. Hoje, os transportadores já identificam que isso é um diferencial competitivo para eles. Então, nós temos aí grandes transportadores nos procurando para adotar a solução a gás. Com o crescimento da produção, nós vamos começar a entregar cada vez mais unidades. O biometano é uma alavanca adicional aí que o agronegócio está entregando para o veículo a gás, já que para nós tanto faz gás natural ou biometano. Vai potencializar cada vez mais a venda de gás, a adoção do biometano. As empresas estão descobrindo que gerar energia elétrica é bom, lucrativo, mas biometano é melhor ainda. Então, vai haver uma derivação de produção do biogás para biometano crescente no Brasil, que vai potencializar a venda de gás. O liquefeito que você perguntou, nós entregamos algumas unidades, mas liquefeito no Brasil não existe. Produção é muitíssimo limitada. Nós temos importação grande de liquefeito, mas todo o gás de liquefeito importado ele é regaseificado quando ele chega no Brasil, no porto. Nós temos aí terminais em 5 portos diferentes no Brasil. Santos está instalando, a Petrobras, a Vibra está instalando aí mais um terminal de regasificação em Santos, mas tudo para injetar na rede. Então, ele traz o liquefeito, regasifica e injeta na rede para comercialização. Existe, sim, um interesse muito grande dessas empresas que trazem liquefeito de comercializar o liquefeito. Então, esforços estão sendo feitos aí em algumas regiões, principalmente no Nordeste, para começar a estabelecer uma cadeia de distribuição de liquefeito. Só que é mais complexa, mais cara do que o gás natural. São estações grandes que têm que ser colocadas no posto de gasolina, compressores, estação criogênica para manter o gás no estado líquido. Mas eu acredito que vai sair, não tão rápido quanto o gás natural vai se desenvolver, mas vai acabar acontecendo porque os importadores de liquefeito hoje, a velocidade de abastecimento que eles têm normalmente faz com que o navio instalado com gás de liquefeito fique muito tempo parado. E ele parado, ele vai aquecendo. Mesmo que os tanques sejam criogênicos, ele vai tendo um pequeno aquecimento. Esse pequeno aquecimento evapora o liquefeito. Então, eles perdem muito dinheiro hoje por não ter velocidade de comercialização, distribuição do gás natural liquefeito. Então, para eles é um investimento quase marginal colocar alguns postos estratégicos para poder dar vazão ao liquefeito, mesmo que o liquefeito vá por carretas. Então, no Nordeste já tem 2 empresas que vão colocar pontos de liquefeito e o liquefeito vai sair do porto por carreta para chegar lá. Todo esse investimento se paga só evitando a evaporação. Então, esse processo deve acontecer, mas vai demorar um pouco mais de tempo do que o gás natural. Graziela Potenza, revista Caminhoneiro. A minha pergunta é em relação à série especial. Eu não sei se eu deixei passar, perdi. Quantos kits, por ser uma série especial, quantos kits serão comercializados e qual que será o valor? Oi, Graziela. São 265 kits. A série está limitada a 265 unidades e o preço do kit completo é R$ 35 mil. Obviamente que tem muito cliente que já comprou, na ocasião, o caminhão com alguma parte desse kit. Ou falou de milha ou geladeira. Então, aí vai descontando do kit. Então, o preço máximo, para quem não tem nenhum dos itens que estão listados como acessórios do kit, é R$ 35 mil. Obrigada. Henrique Estrada, da Rádio Ônibus. Primeiro, é uma pena, nos 65 anos da Scania no Brasil, não ter uma referência do ônibus, né? Dada a importância dele, na trajetória histórica, o ônibus está presente em todos esses momentos. De alguma forma, os 65 anos aparecer nos frotistas rodoviários ou urbanos, algum estilo diferente que pudesse trazer esses 65 anos visível, né? Mas puxando pelo caminhão e a importância dele, você até falou em valores agora, Munhoz, esse caminhão também, existe a possibilidade do autônomo, que tem história, né, com a Scania, né, tem paixão Scania nisso tudo envolvida, e tem gente que tem o seu primeiro caminhão Scania até hoje, restauraram, né, e são colecionadores também de caminhões e querem ter
esse caminhão estilizado, esse caminhão diferenciado de 65 anos. Existe um plano de negócio para que todo esse kit possa contemplar também o autônomo no Brasil? Obrigado. Ô, Henrique, você levantou a bola para mim, eu vou só correr para o abraço agora. Primeiro, pela primeira vez, Henrique, nós estamos fazendo o adesivo que caracteriza os 65 anos para ser instalado nos ônibus que serão produzidos e em motores também que vão utilizar durante esse período. Então, nós vamos ter a série 65 com esses acessórios no caminhão, mas os ônibus que forem adquiridos nesse período, o chassi vai com o logotipo 65 e o cliente vai poder identificar seu ônibus como um série 65 e o grupo gerador também. A segunda parte da pergunta: esta série, como todas as outras, é dedicada aos pequenos e médios, não aos grandes. Tanto é que ele está limitado a 2 unidades por CNPJ. Então, nós não vamos vender 10, 8, 13, 14, 15 para ninguém. Porque o cliente, no máximo, pode comprar 2 unidades de série especial, justamente para dar aos apaixonados pela Scania a oportunidade de ter uma unidade dessa. Perfeito. Acredito que seja comigo aqui agora, né? Bom dia. Cleiton de Brasília, Última Marcha, programa SBT e também no YouTube. Primeiro, eu queria só confirmar um dado. Essa economia de 2 bilhões de reais, aproximadamente, lá com a questão da economia de combustível, seria referente aos 3 últimos anos da nova geração, mais ou menos aquelas 36 mil unidades? Primeira pergunta. Exatamente, é isso aí, esse é o cálculo. Ótimo. E depois só o seguinte, dentro do segmento automotivo, que é o que a gente tem mais ligação, a tecnologia híbrida se mostra a melhor alternativa para o momento, porque eletrificação total, mesmo nos carros, ainda é um caminho um pouco longo. Imagino que para o transporte, principalmente de longas distâncias, é algo quase difícil para a gente presenciar na nossa geração, né? Eu estou com 40 anos, eu não tenho tanta esperança assim. Mas será que não existiria dentro do segmento dos pesados uma outra alternativa, talvez a tecnologia híbrida? Não existe num estudo nesse sentido, porque a gente está falando aqui de sair do motor a combustão, mesmo com gás ali fazendo papel, que é super importante, para a eletrificação. São 2 universos muito distintos. Não haveria uma hibridização, vamos dizer assim, do processo? Muito boa pergunta, obrigado. E, efetivamente, a realidade que você fala é o que está acontecendo. A Scania tem a oferta de não só caminhões com ônibus híbridos, já fazem alguns anos na Europa, e nós estamos esperando o momento certo para trazer isso para o Brasil também. Sempre o momento adequado é muito importante, né? Nos interessa que a tecnologia nova tenha capacidade de ser absorvida. Obviamente que o híbrido tem um custo adicional ao diesel tradicional, e o momento não nos parece adequado ainda para que a equação econômica seja benéfica para o cliente transportador. Mas, sim, híbrido é um caminho que está sendo trilhado pela Scania e, para médias distâncias, principalmente, é a solução que mais se enquadra. Para longas distâncias, como você falou, é algo para a próxima geração. Bem que a Scania vem investindo pesadamente no desenvolvimento de tecnologia para caminhões pesados. Isso é o que faz o Scania oferecer aí a nova geração acima de até 44 toneladas. Agora, o híbrido para médias distâncias é a solução assim, que do ponto de vista ambiental, de autonomia, ok. Economicamente, ainda nós precisamos evoluir um pouco mais. Já tem a venda lá fora? Já tem a venda, sim. Faça favor. Não, exatamente. É disponibilizado comercialmente segunda geração dos híbridos, chamado Plug-in Hybrid Electric Vehicle. E antes, a primeira geração contemplava autonomia de 15 km, agora 50 km. Então, ele tem como vantagem, nas cidades que têm zonas de exclusão de motores a combustão interna ou diesel, você entra do seu centro logístico no modo combustão interna, imediatamente ao entrar num centro expandido aí de São Paulo, por exemplo, você poderia entrar no módulo elétrico. Poderia não, pode. Está disponível, está na prateleira. É um veículo testado comercialmente, já disponível. E, como dito pelo Silvio, estaria disponível aqui quando fizer sentido também econômico e financeiro para o transportador. Um pouco diferente de veículo de passeio, onde a motivação de compra é distinta.
Pode ser por emoção, por design, por status, o que for. A gente sabe que veículo comercial, o mais importante é o business case. Tem que fazer sentido econômico-financeiro, é a ferramenta. E até agora, como esse veículo dá flexibilidade, mas é provido de 2 trens de força, isso tem um impacto no seu custo também. Eu só complementando aqui, desculpe, Renata, Vai lá. que é uma curiosidade interessante. A Scania tem um dispositivo chamado Scania Range. Então, no veículo híbrido, você tem, por exemplo, numa cidade onde tem uma zona limitada, onde você não pode emitir CO2, tem várias cidades na Europa, você mapeia através de GPS, e o caminhão automaticamente, quando ele entra nessa zona, ele desliga o diesel e liga o elétrico. Quer dizer, o motorista ele não precisa fazer nada, ele está programado para operar elétrico onde assim é imposto. Muito bom. Eu cometi aqui uma injustiça. A Melina está tentando falar faz um tempão. Melina, faz sua pergunta. Depois eu vou para você, Lucas. Pode ser? Lucas, Rafa, você ia perguntar alguma coisa? Para a gente encerrar, Melina, Lucas, Rafael e o Chico, a gente fecha, tá? Então, vou usar esse microfone. Olá, boa tarde. Ou boa tarde não, né? Bom dia, né? Ainda. Meu nome é Melina, sou da revista MT. Eu gostaria de saber, vocês falaram do agronegócio, né, da importância, mas eu queria saber qual é o desempenho atual da marca, especialmente para os setores de construção e mineração, pesados e extras pesados. Também sobre suprimentos de peças, né, de componentes, como que está o delay desses suprimentos de peças de vocês, e sobre o Proconv 8, como que vocês avaliam o impacto dele? Se já tem, pode ser uma avaliação, já tem espera uma pré-venda em relação a isso. Obrigada. Agronegócio, a construção e mineração. Graças a Deus, né, e aos esforços e ao produto nosso, nos últimos 3 anos, a Scania é a marca líder no segmento de fora de estrada, que compõe mineração, cana-de-açúcar e floresta. Nossa participação em mineração é bastante importante, com um caminhão 8x4 aí, que é o líder de mercado no segmento. E a mineração passou por uma fase áurea, diminuiu um pouco, né, de ouro virou prata, mas ainda está na fase prata. Os preços internacionais muito bons para o minério de ferro e o volume de produção crescente no Brasil. Então, no segmento de mineração, a gente vê nos próximos 3, 4 anos ainda um desenvolvimento muito forte. A par da exploração da mineração, nós temos um movimento grande no Minas Gerais tem uma palavra específica, descomissionamento das barragens, né? Também aí é um consumo muito grande de caminhões, 6x4, 8x4, para descomissionar todas essas barragens. Então, tem 5, 7 anos de trabalho a serem feitos nessa região. Então, o segmento fora de estrada tem um potencial muito importante nos próximos anos, e para nós também é muito importante. Depois... Melina, tua pergunta a respeito de peças, você está falando de peças de reposição ou peças para a fábrica para montagem de caminhões? Reposição. Para reposição, a gente não tem notado nenhum declínio ou coisa como tal. A gente mede isso diariamente, a gente tem um indicador chamado nível de serviço, que mostra de cada 100 peças que foram pedidas, quantas foram possíveis de serem entregues. E o índice continua bastante elevado e não temos sentido nenhum tipo assim para peças de reposição. Vai bastante bem. Muito bem, agora nós temos o Lucas. Bom dia a todos, Lucas do portal Caminhões e Carretas. Bom, pessoal, eu queria falar um pouquinho de mercado. Analisando os emplacamentos, a gente nota que os primeiros 6 meses de 2022 foram bastante desafiadores, de mudanças nos rankings, e acredito eu que bastante atípico para a Scania. Então, eu gostaria de saber como que vocês avaliam esse período, essa primeira metade do ano, se além dos semicondutores houve algum outro fator que impactou o número de vocês, e considerando que a Scania está há 12 semanas com a produção mais estável, o que a gente pode esperar aí para a segunda metade do ano? Uma recuperação ou até mesmo um crescimento por parte de vocês? Eu pensei que eu ia escapar dessa pergunta.
Estou me você também, né? Pensei, mas depois tem que conversar um pouquinho nós dois, entendeu? Com certeza. Não, efetivamente, o fluxo logístico, né, mais do que o componente em si, como o Christopher bem mencionou na apresentação dele, o fluxo logístico foi muito abalado, o nosso em especial. Sofremos mais que a concorrência, isso é verdade, tanto que a participação no mercado nossa desabou. Isso é uma dor muito grande para nós, principalmente para os meus colegas que trabalham na área industrial. O Christopher pode falar um pouco mais do que está sendo feito e a perspectiva, mas cada empresa tem uma matriz tecnológica, um grupo de fornecedores distinta. Muitos fornecedores são os mesmos, mas o produto é completamente diferente. Nossa especificação premium leva algumas peças até alguma coisa sempre mais específica, especial. E, nesse processo, fomos o que sofremos mais. Isso foi percebido rapidamente, e, mundialmente, a Scania vem trabalhando aí incansavelmente para recuperar a capacidade do fluxo logístico e voltar aos tempos de 8 semanas, certo? O grande avanço que a gente pode perceber, nós no mercado, foi da mudança da instabilidade total para previsibilidade da produção. Nós passamos uma fase aí, né, Christopher, a gente não sabia o que ia fazer no dia seguinte. Hoje, não. Como foi mencionado, fazem 12 semanas que a gente tem o plano sendo cumprido rigorosamente e com números crescentes. Aí eu deixo para você, Christopher. Não, eu acho que você cobriu bem. Naturalmente, esse período volátil foi difícil para todos, e ele foi ocasionado fundamentalmente pela falta de semicondutores, né? E existem dezenas de provedores de semicondutores, mas 2 especificamente que forneciam para a Scania tiveram, eles mesmos, importantes disrupções no seu processo produtivo. Então, a indústria como um todo viveu um período onde a demanda explodiu, porque todo mundo estava no Teams, no lockdown. Então, houve uma demanda por semicondutores para toda a humanidade, vamos dizer assim, para se manter conectada, e um desajuste entre a demanda e a oferta. Mas os nossos provedores específicos tiveram um congelamento na sua instalação no Texas, que foi uma coisa muito rara, foi um efeito climático que implodiu a fábrica de dentro para fora, e o segundo maior provedor, uma fábrica no Japão, que incendiou e virou cinzas. Então, foi não só um descompasso entre demanda e oferta, mas os principais provedores tiveram sua produção interrompida. De lá para cá, já do ano passado para cá, muita coisa foi feita, processos foram redesenhados, e o tema semicondutor não é uma coisa do passado, mas é uma coisa que está muito mais sob controle. Só que isso acabou ocasionando algo que estamos reconstruindo agora, que é a confiança da cadeia de suprimentos de que aquilo que a gente está informando que vamos produzir, nós vamos realmente produzir. Porque, ao longo do ano passado, a gente estava com o caminhão inteiro pronto, faltando um semicondutor. E isso acaba fazendo que aquilo que está planejado não seja executado. E, numa cadeia de suprimentos, isso tem um impacto horrível, principalmente na confiança naquilo que a gente informa. Então, a partir do momento que nós, primeiro, estabelecemos uma situação normal, estamos cumprindo regiamente o que nós planejamos, nós também nos acercamos de cada um dos 960 fornecedores da Europa e os 206 da América Latina, que falamos, agora vai, agora é para valer. E isso significa também arranjos comerciais, muitas vezes, né? Não adianta agora que a gente resolve um problema, a gente se depara com outro. Então, toda a cadeia de suprimentos tem que ser harmonizada, e ela tem sido harmonizada, e os planos serão de utilizar toda a capacidade instalada que nós temos aqui. E isso vai par e passo com a capacidade da cadeia de suprimentos. Então, a minha expectativa é muito positiva, mas ainda decorrente de muito trabalho. Muito bom. Rafa?
Rafael Brusque, do blog do Caminhoneiro. Vocês anunciaram também que ampliaram a unidade de motores. Além da produção para os outros players do grupo Traton, isso já está planejando também uma extensão futura também para motores elétricos e outras tecnologias de propulsão? Já é previsto também dentro dessa unidade? A resposta é afirmativo no seu tempo, né? Como sempre, trabalhamos com um planejamento estratégico no mínimo de 10 anos, e o powertrain elétrico está contemplado também. Mas lembre-se, primeiro podemos trabalhar com o que a legislação nos permite, com os volumes pequenos. A partir do momento que os volumes de produção façam sentido na equação econômica financeira, a gente vai produzir aqui. Como sempre, a gente vai estar inserido no sistema de produção global Scania. O hub de São Bernardo é um espelho da produção da Europa. Os tempos de introdução de novas tecnologias vão par e passo com o desenvolvimento dos mercados. Eu entendo que o mercado europeu vai se desenvolver mais rapidamente e com volumes maiores do que o mercado brasileiro. Mas, no seu tempo, está contemplado no planejamento produzirmos também localmente. Gente, para encerrar, Chico. Bom, vamos lá. Nós estivemos há 2 semanas atrás participando da segunda maior feira de transportes da América Latina, que é a Transposul. E, para minha surpresa, vocês não estavam lá, nem como montadora, nem como concessionária. E nós temos uma Fenatran vindo por aí. Vocês vão participar da Fenatran? E por que não participaram no Sul? E se participarem da Fenatran? Vocês já fizeram um lançamento aqui, vai ter novidades para lá? Segunda questão. Um mercado que vem se desenvolvendo rapidamente é a questão do caminhão comercial, o veículo comercial de locação, certo? Que o pessoal garante a disponibilidade 100%. A Scania estaria olhando isso de lado ou com mais cuidado para lançar um leasing abrasileirado? E 2 para encerrar, já que é a última pergunta, minha última participação. Uma é uma sugestão. Vocês podem lançar uma edição como essa de 75 anos, do Chico da Boleia, o Orgulho de Ser Caminhoneiro. Garanto que vai vender que nem água. E a última está faltando na minha coleção de miniaturas um Scania lonado. Se vocês tiverem, eu agradeço. Chico, a gente vai se atentar às primeiras 2 perguntas, tá? E depois você pode continuar o papo lá. Vamos lá, Silvio. Primeiro, eu peço help para o Márcio Furlan. Transposul. Transposul. Por que sim, por que não? Chico, a gente tá voltando aos poucos. E a gente está tateando, ver quais são os eventos que a gente pode voltar, nas condições que a gente deve voltar em termos de segurança para nós todos, colaboradores, para os próprios clientes. E é um ano de bastante coisa, principalmente para o segundo semestre, né? Então, a gente preferiu estrategicamente não entrar na Transposul esse ano. Não tem nada a ver com não vamos entrar nunca mais, muito pelo contrário, a gente é super parceiro do Sete Sergs e foi uma decisão estratégica de não entrar no primeiro semestre nessa feira. Tá? A segunda parte, nós vamos estar na Fenatran, pode ter certeza. Com uma participação bastante importante, como sempre foi. E no momento como Fenatran, seria até desperdício não ter alguma novidade, né? Fica a dica. Muito bom. Gente, a gente vai continuar o bate-papo. Antes da gente encerrar, eu vou falar para vocês que a gente tem mais gente aqui para apoiar vocês nessa busca aí por informação. Então, vou pedir o pessoal aqui que se levante. O Marcelo Montanha, que é o nosso diretor de serviços. Paulo Genesini, o gerente de sustentabilidade da Scania Brasil. Lana Piccoli, gerente de propaganda e promoção. Quem está ali do lado da Lana é o Alex Baruco, que é o gerente do portfólio de serviços. O Alex Nunes, diretor de vendas de soluções para o transporte. O Marcelo Galão, diretor de desenvolvimento de negócios. E o Celso Mendonça, que vocês já conhecem, que é o nosso diretor de mobilidade e potência. Todos eles estarão conosco almoçando.
inclusive os porta-vozes que estiveram aqui, o Christopher, o Fábio, o Silvio e o Márcio também. Eles também vão poder dar entrevista e ajudar aí na dúvida de vocês, tá bom? Agora, antes da gente ir para o almoço, a Lana e o Ivan vão estar lá fora para mostrar a edição comemorativa para vocês, falar sobre elas. E, obviamente, eu vou sair do protocolo e vou pedir para as duas equipes de comunicação virem aqui para frente, que ajudaram a fazer tudo isso, compartilharam, organizaram visita à fábrica, almoço. Então, Biagini, Fabrícia, Patrícia Cioli, Patrícia Coutinho, a Érica já está aqui, o Caio acho que está lá em cima trabalhando. Pessoal da LIC 528, LC, é uma multidão para a gente poder organizar tudo isso para vocês. Então, muito obrigada, gente. E agora, vamos visitar a edição comemorativa.